Olá, amigos do Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos, para conversarmos sobre doutrina espírita. Hoje eu vou tratar de um capítulo desse livro, Paz e Renovação. Aqui a visão fica invertida, mas é Paz e Renovação. É um livro da coletânea psicografada por Chico Xavier. É um livro de espíritos diversos, muito interessante, trata sobre vários assuntos. É um livro pouco conhecido dentro dos livros psicografados pelo Chico. Nós vamos ler um capítulo, capítulo 28, É um capítulo pequenininho, acho que não tem 20 linhas, escrito por Albino Teixeira. Albino Teixeira é um personagem dentro da doutrina espírita muito antigo, um espírito que colaborou muito com muitas mensagens psicografadas pelo Chico. Ele, quando encarnado, era um médium muito ativo. Tem muito pouca coisa sobre a vida dele. A gente já tentamos fazer pesquisas e tal, quase nada não se acha sobre Albino Teixeira, mas ele teve uma vida muito ativa dentro da Federação Espírita Brasileira, para quem não conhece. Ele foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, e é um espírito cátedro dentro da doutrina dos espíritas, conhece muito. E a lição de hoje que nós vamos tentar passar para vocês, psicografada pelo Chico, é a erradicação do mal. É pequeno, mas vocês vão ver a profundidade do assunto. Eu vou pegar o meu cronômetro, botar bem pertinho de mim aqui, para que a gente não ultrapasse o tempo, solicitado pela diretoria do Grupo Espírita Harmonia e Paz. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo. Eu estudo, tento aprender a doutrina espírita há algumas décadas, Eu acho que eu nasci já dentro da doutrina espírita. Vamos iniciar então a leitura do capítulo 28 desse livro maravilhoso, Paz e Renovação, que eu recomendo a vocês. A minha edição é de 1984, para vocês terem uma ideia. Mas ele já está aí, moderno ainda, vocês vão encontrar nas livrarias espíritas, nas bancas de livros espíritas, ou em algum sebo de livro espírita, Paz e Renovação, Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier, e o espírito que nos passa a mensagem, o irmão espiritual que nos passa a mensagem, Albino Teixeira. Erradicação do mal. Com exceção daqueles que vivem na Terra, no desempenho das tarefas especializadas de amor e elevação, todos os espíritos que se encarnam ou reencarnam no mundo se conservam no plano físico, assinalados em compromissos diversos, como seguem. Já vamos analisar esse primeiro trecho. Com exceção daqueles que vivem na Terra, no desempenho de tarefas especializadas de amor e elevação, são os espíritos que vêm ao planeta Terra com uma missão. São os famosos espíritos missionários. Espíritos elevados
que vem trazer um trabalho, vem trazer uma modificação social, que vem como missionários, são espíritos elevados que estão encarnados, com exceção desses espíritos que vêm já com um trabalho específico, com uma missão específica, geralmente ditada pela espiritualidade maior, às vezes pessoalmente até por Jesus. Todos os outros espíritos, que somos nós, que se encarnam ou reencarnam no mundo, olha só, que se encarnam ou que reencarnam no mundo, olha o trecho. Existem muitos espíritos que encarnam na Terra pela primeira vez, que vêm de outras esferas, que vêm de outras dimensões, que vêm de outras orbes. Muitos passaram séculos e séculos no mundo espiritual e vêm pela primeira vez encarnar no planeta Terra. Olha que interessante. Também é um ponto para nós espíritas estudarmos. Ou reencarnam no mundo que se conservam no plano físico, assinalados em compromissos diversos, como sejam, 2 pontos: necessidades de evolução. Todos nós estamos no planeta Terra, com exceção dos espíritos que citamos, missionários, ou que tem um projeto direcionado pelas altas esferas espirituais. Todos nós estamos aqui em evolução, né? No sentido de aprender, no sentido de conhecer, no sentido de experimentar. Todos nós estamos nesse barco. Pega uma frase de Emmanuel, que ensinar é aprender a lição. Emmanuel dizia que ensinar é aprender a lição. E digo mais, que aprender a lição é já saber ensinar. Então é muito importante que a gente tenha isso na consciência. Estamos em evolução. Ele também diz que estamos em imperativos de burilamento. Sim, somos pedra bruta e estamos sendo lapidados, nosso espírito é lapidado aos poucos, parte a parte, setor a setor, pedaço a pedaço, momento a momento. Somos minimamente lapidados. Por isso que estamos aqui encarnados, para sofrer esse imperativo, como diz Albino Teixeira, do burilamento. Muito profundo isso. Encargos expiatórios. Ele também cita. Estamos aqui pelos encargos expiatórios. Vale lembrar que o nosso planeta é conhecido ainda como um planeta de provas e expiações. O que são provas? O que são expiações? Provas e expiações. Estamos aqui nos imperativos do burilamento, nas necessidades da evolução e nos encargos expiatórios. Expiatórios, expiar alguma coisa que criou em nós consequências de atitude que tomamos no passado, em outras encarnações, ou muitas vezes até nessa própria vida. Expiamos quase que imediatamente as nossas ações. São as consequências daquilo que nós produzimos para nós mesmos. E nós expiamos.
E o que são provas? Provas são testes. As provas são testes. Muitas vezes recebemos provas para nós ganharmos posições melhores na nossa evolução, para nós sermos promovidos na nossa evolução. E recebemos provas, né? Vou dar um exemplo. Provas de expiação. Uma pessoa, numa outra encarnação, foi muito abastada de dinheiro, muito rica, e não soube usar a fortuna. Foi avarento, foi egoísta, usurpou do dinheiro contra os seus próximos, contra os seus irmãos. Nessa encarnação, muito provavelmente, ele venha a ser um pedinte, ou uma pessoa que tem extrema necessidade financeira. Isso é uma expiação daquilo que ele realizou com a fortuna numa outra encarnação, num outro momento da sua evolução. E receber a oportunidade da fortuna é uma prova para ver como você se comporta recebendo essa responsabilidade, a beleza, a fortuna, a inteligência. São provas muitas vezes, para saber como você vai usá-las, para aprender a usá-las. Então nós podemos dizer que geralmente a expiação é uma prova, mas nem sempre uma prova é expiação. Que fique bem claro. Então nós viemos nessa encarnação também expiar, também receber e aprender das consequências das nossas atitudes do passado. Supressão de conflitos, ele também diz, né? Que são os compromissos diversos que a gente recebe nessa encarnação. A supressão de conflitos. Você vem para dizimar, dissolver, acabar com conflitos, ou com um grupo de pessoas, ou com algumas pessoas, aqueles problemas que a gente tem de relacionamento, ou no trabalho, ou com a família, ou com alguns amigos, ou com algumas pessoas que cruzaram a nossa vida no passado. Então você também vem aqui suprimir esses conflitos, dizimar, conviver, aprender a extirpar esses conflitos com essas pessoas, com esses grupos de pessoas, com o meio em que você vive, familiar, ou profissional, ou social. Né? Então é muito interessante que a gente reconheça isso também. Olha só quantos detalhes importantes que nós vivemos e precisamos reconhecer para a nossa evolução e no a nossa vida encarnatória do momento. Ele ainda continua dizendo que, em vista disso, as piores calamidades suscetíveis de ocorrer na existência particular da criatura serão sempre, 2 pontos. Primeiro item, não conhecer obstáculos. Aquela pessoa que não conhece limites, não conhece obstáculos. Isso é suscetível de uma calamidade dentro do seu plano evolutivo, dentro do seu plano encarnatório. Nós temos que reconhecer obstáculos, saber até onde nós podemos ir, o que podemos
fazer os obstáculos, como encarar os obstáculos, como encarar aquela pedra que está no nosso caminho, como sobrepor, né, com dignidade, com inteligência, com sabedoria, todos os obstáculos que aparecem em nossas vidas. Reconhecendo que cada obstáculo é importante para o nosso aprendizado. Isso é muito importante. São itens aqui muito profundos, de poucas linhas, desse Espírito passando esta mensagem para nós. Ignorar limitações. Quem pode ignorar limitações? Nós temos que reconhecer os nossos limites, saber o nosso limite, até onde a gente pode ir. Reconhecer que temos limites físicos, né? E que se ultrapassarmos esses limites físicos, podemos até desencarnar precocemente. Limites de convivência, limites de relacionamento. Nós temos que reconhecer que temos limitações e temos que respeitá-las. E temos que ordená-las. Quem acha que não tem limite, é perfeito. Ah, não, eu não preciso aprender mais. Eu já sei tudo, eu já sou bom. Tudo que eu sei para mim já basta. As pessoas às vezes acham que já sabem tudo. E a gente tem que reconhecer que os limites, eles nos bloqueiam na evolução. E nós temos que ignorar as limitações. Não ignorar. Nós temos que saber que toda hora nós temos que aprender dentro daquela capacidade que nós temos. Respeitar a nossa posição, não se achar melhor do que o outro, mas saber que temos limitações e podemos aprender dentro dessas limitações intelectuais, energéticas, físicas, sem exagerar em alimentação, sem exagerar em atitudes, né? Em pensamentos. Temos limitações. Não podemos ignorar as limitações. Jamais, outro item, jamais facear o peso do fracasso. Jamais facear o peso do fracasso. Tem pessoas que se abalam por poucas coisas. Não sabe que o fracasso, que as crises na nossa vida são grandes professores. Como é bom ter crise. Como é bom fracassar, saber que somos falíveis. Quem não é falível é perfeito. Já é um santo, já é um espírito de luz. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Como é importante a gente encarar cara a cara o fracasso e reconhecer que é um grande aprendizado para nós. Albert Einstein dizia que as grandes alavancas da humanidade sempre foram as grandes crises. E é verdade. É quando a humanidade mais se desenvolvia, mais se reconhecia o seu potencial, mais se reconhecia com força. E é diante disso que a gente se supera. É diante dos fracassos. E eles são importantes. Não se abale com eles. Aproveite-os. Absorva-os. Coloque ele como uma bênção. A gente costuma dizer que muitas vezes o mal é o bem mal compreendido.
E é verdade, o mal não existe. Então o fracasso nas nossas vidas é natural, é importante e faz parte do nosso planejamento evolutivo. Outro item: não atravessar desilusões. Outra situação importante, que nós saibamos conviver com as desilusões. Imagine aquela vida perfeita, aquela pessoa que não tem problema nenhum, vive numa ilusão plena, estagnado, achando que tudo é maravilhoso, que para ele aquilo lá já está bom, ele não precisa de mais nada. E as desilusões fazem parte também do grande combustível que movimenta a nossa ascensão, a nossa inteligência, a capacidade de aprendizado e de domesticar alguns sentimentos que ainda carregamos do passado. A desilusão também faz parte desse ingrediente da nossa evolução. É muito importante. Não se abale também com isso. Absorva como fracasso. A desilusão é muito importante. Muito mesmo. E ele ainda diz: não suportar, algumas vezes, o vazio da solidão. Quantas vezes Jesus se retirava do convívio dos apóstolos e ia orar sozinho, se isolava, ficava em plena solidão com os seus pensamentos, consigo mesmo. Não tenha medo de solidão. A solidão muitas vezes é importante para que a gente recoloque as coisas, as nossas ideias no lugar. Não tenha medo desse momento que você passará ou passa de solidão. Aproveite. Jesus, até no seu último momento, no Horto das Oliveiras, estava sozinho. Todos os apóstolos estavam dormindo quando os soldados chegaram para o prender. Apesar de estarem todos lá, mas estavam dormindo. E ele estava acordado, sozinho, sabendo o que iria acontecer, com as suas reflexões, pedindo forças ao nosso Pai Todo-Poderoso, para que ele conseguisse continuar os compromissos que ele havia assumido para nos exemplificar a força que todos nós temos dentro do nosso espírito. Estavam dormindo. Não adianta você ficar com uma pessoa do lado dormindo, que você continua a estar sozinho. E a solidão muitas vezes é importante para esse momento de reflexão. Voltando. Lemos que as piores calamidades suscetíveis de ocorrer na existência particular da criatura serão sempre não reconhecer obstáculos. Já comentamos isso. Os obstáculos são importantes para criar em nós a reflexão, usarmos o nosso pensamento, a nossa inteligência para sobrepor as pedras que aparecem nos nossos caminhos. Ignorar limitações. Nós temos que respeitar as nossas limitações. Já falamos disso. Jamais facear o peso do fracasso, não. Enfrente o fracasso. Encare-o. O absorva. Procure entender.
Procure colocar ele como uma lição positiva dentro da sua vida. Não ter opositores. Não ter opositores. Os opositores fazem parte dos alertas das nossas manifestações. Eles são importantíssimos. Emmanuel diz para nós que os opositores são nossos examinadores. São aqueles que nos examinam para ver se estamos corretamente praticando e aprendendo todas as lições que nos são dadas nessa encarnação. Ele não diz aqui inimigos. Uma vez perguntaram para o Chico, aproveitando: Chico, você tem algum inimigo? O Chico falou assim: não, eu não tenho nenhum inimigo. Para mim, não tenho nenhum inimigo. Pode ser que algumas pessoas se achem meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Eu não tenho nenhum inimigo. E é muito bom ter opositores. Ser unanimidade é terrível, é horrível. E muitas vezes é hipócrita. Então não se aborreça com aquelas pessoas que não pensam como você, que muitas vezes te querem, são seus inimigos gratuitamente. Isso faz bem para a formação da sua nova personalidade, do assentamento dos seus sentimentos, da domesticação daqueles sentimentos de raiva, de ódio, de falta de perdão que você tem para com todos aqueles que não pensam como você. É um grande exercício. Então, agradeça por você ter esses examinadores na sua vida, porque eles te dão alertas que você não está traçando bem o seu caminho. Bom, terminando, ele sintetiza essa página maravilhosa dizendo o seguinte: isso porque só a crise e o sofrimento realizam a mudança e só a mudança determina a renovação. Só a mudança determina a renovação, através da qual o bisturi da vida pode fazer a erradicação do mal no âmago de nós mesmos. Olha só que profundidade esse último parágrafo. Que espetáculo, que lição Albino Teixeira dá em um pouco mais de 20 linhas de como nós vamos erradicar o mal de nós mesmos. Qual o trabalho que temos que fazer nesse planejamento evolutivo da nossa encarnação. Que importância maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos estar com saúde e eu encontrando vocês também com bastante saúde no nosso próximo encontro. Muito obrigado.